muito animado para pregar essa mensagem. Essa palavra estava no meu coração já há alguns meses e assim, essa mensagem ela foi crescendo aos poucos, passo a passo, semana após semana, um texto novo vinha, um insight do Espírito Santo vinha, e eu fui anotando, marcando. Por isso eu vou pedir para você, depois, por favor, compartilhe bastante essa palavra, porque deu trabalho para fazer, viu? Então, assim, mas depois de tudo pronto, meu coração se encheu de alegria por trazer algo que eu sei que pode não só abençoar seu coração, mas pode transformar a sua vida, pode revolucionar a sua história. E hoje de manhã eu dei início a essa palavra, nós falamos sobre 4 coisas, 4 tópicos, e agora à noite eu vou correr para concluir tudo, e o tema dessa mensagem, como você já deve ter visto aí, é 11 verdades acerca do bom senso. 11 verdades acerca do bom senso. Antes de qualquer coisa, pode acreditar que eu terei bom senso, e se não der tempo, eu termino a mensagem na quinta-feira ou em outra ocasião, eu vou viver o que eu estou pregando aqui, tá bom? Mas o texto que eu quero usar como base, nós usamos já de manhã, é o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 4. Provérbios 1:4 diz assim: esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Esses provérbios ajudarão os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Gente, é chover no molhado dizer que a gente na vida tem muitos problemas. E o propósito de Salomão ao escrever Provérbios, é isso que ele está falando, isso é a introdução do livro. Ele está dizendo, olha, o meu objetivo, a minha intenção de escrever o que eu vou escrever agora é para ajudar as pessoas a enfrentarem a vida, os problemas da vida, os desafios da vida com bom senso. Bom, o que é bom senso? Eu encontrei uma definição que eu achei extraordinária. Diz que bom senso é um conceito que define a capacidade que uma pessoa possui. Então entenda que bom senso é uma capacidade, é uma habilidade adquirida. A definição diz assim, que a pessoa possui ou deveria possuir. Logo, nem todos têm bom senso. E essa capacidade é uma capacidade de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando as consequências, e assim poder fazer bons julgamentos e escolhas. Existem outras definições sobre bom senso, prudência, siso, capacidade de pensar, direção, rumo e até juízo claro. E uma das coisas que eu frisei muito hoje de manhã é que o bom senso é algo que a gente pode e deve levar para todas as áreas da nossa vida. Para a nossa forma de lidar com o dinheiro, para a nossa relação interpessoal, para o seu jeito de vestir, para o seu jeito de evangelizar, para a altura do som da igreja, para a duração de um culto, enfim. Bom senso é algo que a gente pode, e não só pode, a gente deve levar para todas as áreas da nossa vida. Eu dei um exemplo hoje cedo, que assistindo uma série, uma comédia, eu achei muito interessante. Tinha uma senhora escolhendo o sabor de sorvete numa sorveteria, e o cara estava na fila atrás, e tinha uma fila enorme, uma fila crescendo. E a senhora experimentou um sabor, depois experimentou outro, depois experimentou outro. Quando ela estava no 10º sabor,
Você imagina o tamanho da fila que estava. O cara atrás, assim, bateu nela e falou, o senhor não vai escolher, não? E a mulher disse para ele, não, mas eu tenho o direito de escolher aqui o sabor, né? De provar o sabor para eu saber qual sorvete eu vou tomar. E daí ele falou, não, mas isso não pode e tal. Daí ela disse, onde é que está escrito essa regra? Daí o comediante, né, disse para ela o seguinte, a senhora precisa entender que existe na convivência humana inúmeras regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que a gente sabe que elas se aplicam. Então ele disse assim para ela, a regra para a sorveteria é você só provar 3 sabores. Isso é a regra da sorveteria. Depois você escolhe, nem que você erre, mas você tem que escolher. Você tem que escolher. Isso é bom senso, é esse jogo de cintura, é esse feeling, é essa capacidade, essa habilidade de saber me comportar, me portar em qualquer situação da vida. E eu citei, hoje de manhã, na verdade, falei sobre os 4 primeiros verdades, eu só vou enumerar aqui, a gente já parte para o 5º ponto. Se você não teve com a gente de manhã, depois do culto, dá uma olhada lá ou num outro momento, mas ouve lá, assiste que vai ser uma bênção para você. A primeira coisa é que o bom senso te protege. O bom senso protege a gente. O bom senso é como um escudo. A gente deixa de fazer muita bobagem na vida se nós tivermos bom senso. Isso financeiramente, no casamento, em relação com o sexo oposto. Se você tiver bom senso, você vai ser protegido. A segunda coisa que eu disse é que o bom senso anda junto com a sabedoria. Bom senso e a sabedoria são aliados. A terceira é que a falta de bom senso te castigará. Então, se o bom senso protege, a falta dele te pune, te castiga. Quantas trombadas a gente deu na vida por faltar juízo, por faltar prudência, por faltar sensatez. E a quarta e última coisa que nós falamos hoje de manhã é que falar pouco é sinal de bom senso. Então, diz que tudo que a gente fala na vida precisa ser verdade, mas nem toda verdade precisa ser dita. Então, você tem que falar o que pensa, mas você não precisa falar tudo o que pensa. Em 5º lugar, e entrando agora na nossa mensagem, a 5ª verdade é a seguinte: o bom senso te trará bons relacionamentos. O bom senso te trará bons relacionamentos. Provérbios capítulo 13, verso 15, diz o seguinte: o homem de bom senso consegue amigos, mas a vida do infiel é um caminho difícil e cheio de perigos. O homem de bom senso consegue amigos. Gente, não tem nada que afasta mais as pessoas do que o chamado sem noção. O sem noção é o cara que não tem bom senso. É a pessoa que às vezes você sai. Quantas vezes a gente às vezes ia para algum lugar, falava, então fulano vai, fala, putz, grila, cara. Era o sem noção. Porque você sabe que o cara vai falar alto no lugar, não vai saber se comportar. Às vezes é gente que discute com o garçom, briga com as pessoas, fala, putz, cara, eu não estou afim de passar vergonha hoje. Então, a falta de bom senso afasta as pessoas da gente, mas o bom senso traz as pessoas para perto. O bom senso te dá acesso a muitas pessoas. Tem um exemplo bíblico que eu acho extraordinário, que está em 1 Samuel. Quando o rei Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno, alguém ali no palácio dá uma sugestão. É o primeiro caso na história de musicoterapia, quando a música é usada para acalmar a alma de uma pessoa. E alguém
deu essa ideia para Saul, que era um cara bastante instável emocionalmente. Inclusive, eu vi um psiquiatra, nem é cristão, nada, falando que o primeiro registro histórico de bipolaridade da história, o primeiro registro histórico é o do rei Saul, que é o cara que vivia extremos emocionais. E alguém deu a sugestão para chegar para Saul e dizer o seguinte: procura alguém que saiba tocar, e quando o senhor se sentir mal, ele vai lá e toca um instrumento, toca uma música, e daí você se sente mais tranquilo, mais em paz. E a Bíblia diz que no meio dessa reunião, onde eles estavam discutindo sobre isso, e quem seria, imagina, era o reinado, era o reino de Israel, era uma reunião com os secretários, com os ministros ali do palácio. Alguém se levanta em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. E a nova versão transformadora traz uma expressão maravilhosa. O texto diz assim: um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Eles estavam buscando uma pessoa que soubesse tocar. Mas imagine que esse cara, esse músico que ia tocar, ele não ia tocar para qualquer pessoa, ele ia tocar para quem? Para o rei, para o homem mais importante do país. O cara falou o seguinte: eu tenho uma sugestão. Sabe que indicação de emprego é complicado, né? Eu tenho um amigo e tal. Ainda mais para um rei. Ele falou: não, eu conheço um cara que sabe tocar. E daí ele continua: além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Existe uma versão que diz sisudo em palavras. Há uma outra versão que diz sabe falar. Mas não é que sabe falar, que é articulado, ou que tem uma linguagem rebuscada. Não é nada disso. A ideia do texto, esse sisudo em palavras, é justamente isso que eu acabei de dizer. Ele tem bom senso. Bom senso. E ele termina: e também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Sabe, o bom senso destrava caminhos para você. O bom senso te dará acesso a pessoas que a sua capacidade pessoal, que os seus diplomas não te darão. Mas se você tiver bom senso, certamente você chegará nesses lugares. O bom senso nos abre portas. O bom senso atrai amigos. Ninguém ia querer um sem noção trabalhando no palácio. Alguém que ficasse falando fora de hora, alguém que ficasse dando opinião que não lhe foi pedida. Gente, o bom senso é algo extraordinário. Provérbios capítulo 13, verso 15 diz: o bom senso conquista favor. O bom senso conquista favor. E há uma outra versão do mesmo texto de Provérbios 13, 15, que diz: uma pessoa com juízo ganha o respeito dos outros. Uma pessoa com juízo ganha o respeito dos outros. Sabe, vocês sabem, aqui na comunidade, quem me acompanha há muito tempo sabe, eu nunca fui um pastor que traz muita gente pregar, muita gente de fora e tal. Nunca foi meu perfil. Eu tenho colegas, amigos, pastores que fazem isso, gostam de fazer. Nunca foi o meu perfil. Mas eu já trouxe pessoas pregarem, eu já trouxe desde menino, convidava um amigo ou outro, um colega, alguém conhecido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas nesses anos todos de ministério, tem pessoas que eu chamei uma vez e nunca mais chamei. E não é porque pregaram mal, e não é porque não são homens de Deus, mas é porque lhes falta bom senso. Bom senso.
Por exemplo, um dos maiores pregadores que eu já vi, que eu já tive contato na área dele, um cara extraordinário, eu era apaixonado pela mensagem dele. Eu me lembro uma vez que eu o levei pregar no lugar que eu pastoreava, e eu falei para ele, amigo, o culto nosso termina às 9 e tal, eu vou te passar, o culto começava, acho que era 7h30, eu dei uma enxugada no louvor, falei, olha, eu vou te passar tal hora, e daí você prega. Acho que eu ia passar para ele 8h05, 8h10, alguma coisa assim. E eu passei. E quando ele pegou o microfone, ele passou os próximos 40 minutos falando do material dele, dos CDs de mensagem que ele levou para vender no final do culto. 40 minutos. 40 minutos. Se eu passei para ele 8h10, agora já era 8h50. Quando foi 10h25, eu estava sentado atrás na plataforma, ele estava com o microfone na mão, senhoras, que o marido não ia à igreja, gente que tinha que ir embora de ônibus, trabalha cedo no outro dia. Eu levantei do meu lugar, falei, viu, dá licença, peguei o microfone, falei, irmãos, que Deus abençoe e tal, vai na paz. E teve que ser assim. Poxa, Aquiles, mas bom senso faz bem. Da mesma forma como o bom senso te abre caminhos, te dá acesso a pessoas, a falta dele vai fechar muitas portas para você. Sabe, eu louvo a Deus, porque todos os lugares que eu fui na minha vida, fui pregar, enfim, todos eu volto. Todos. Nunca nenhum paralítico levantou numa mensagem minha, infelizmente. Nenhum cego saiu enxergando, ou mudo saiu falando. Nunca. Espero em Deus que um dia isso aconteça, porque eu creio em milagres. Mas eu creio que eu volte não porque minha mensagem é maravilhosa ou porque milagres acontecem. Eu acredito que o que tem me dado acesso a muitos lugares na minha vida é o meu bom senso. E a minha capacidade de me comportar, de me adequar ao ambiente, respeitando as pessoas, respeitando os colegas que estão ali, o tempo que eles me deram para falar. Bom senso é isso. Uma vez eu perguntei para uma família que frequenta a nossa igreja, uma família de empresários, e eu gosto de perguntar isso para poder ter um parâmetro ministerial. Eu perguntei para eles estão com a gente há muito tempo já. Falei, por que vocês escolheram, dentre tantas igrejas, por que vocês escolheram aqui a comunidade para frequentar e tal? E eles me disseram uma coisa que eu guardei. Eles falaram assim, porque, pastor, aqui é um lugar onde eu posso trazer a minha família, que não é cristã, trazer meus amigos que não são cristãos, sem passar vergonha. Porque a gente, infelizmente, já foi em outras igrejas e a gente não sabia que horas ia terminar o culto, como ia terminar o culto, se o pastor estava precisando de muito dinheiro naquela semana, ia ser uma pedição de dinheiro e tal. Olha só que coisa, uma família ficou na igreja, não porque a estrutura física é maravilhosa, porque inclusive estão conosco desde quando a gente estava lá na rua São José, a estrutura era ruim, deficitária, mas escolheram ficar na igreja por causa do bom senso. Então, o bom senso, ele vai atrair pessoas a você. E a falta do bom senso vai afastar as pessoas de você. Guarde isso e leve isso para a sua vida. Sexto lugar, o bom senso trará direção para a sua vida. O bom senso trará direção para a sua vida. Olha o que Provérbios 14:6 diz. Palavras de Salomão, mais uma vez. O zombador busca sabedoria, mas nunca a encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida.
o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Presta atenção em algo que eu vou dizer. Eu penso que muitas pessoas estão perdidas na vida, sem sentido, sem direção, sem saber que rumo tomar, porque lhes falta bom senso. Lhes falta essa capacidade de entender como agir, o que fazer. Muita gente está perdida profissionalmente porque lhes falta bom senso. Porque, sabe, às vezes querem ser uma coisa que elas não podem ser. E quando eu digo não podem ser, eu não estou colocando limites em você. Só estou dizendo para você que quando Deus te fez, quando Deus te projetou, quando Ele te criou, Ele te fez com habilidades, com capacidade, com carisma, com dom para cumprir a sua missão, para dar sentido à sua vida. Então, os seus dons, as suas habilidades, os seus carismas vão apontar para o caminho que você deve seguir. Agora, o bom senso vai fazer você olhar para a sua vida, olhar para os seus dons, olhar para as suas habilidades, olhar para a sua personalidade, para o seu jeito de ser, e dizer o seguinte: não, isso tem a ver comigo. Agora, existem pessoas que a falta do bom senso as deixa perdida. Vou te dar um exemplo. Eu, quando era menino, sonhava, acho que como 90% dos meninos da minha época, hoje isso mudou bastante, eu sonhava em ser jogador de futebol. Sonhava, era a minha vida. Era a minha vida. Eu colecionava chuteira, eu colecionava camisa de time de futebol, eu era doido por causa de futebol, era a minha vida. Eu jogava no SESI, então 3 vezes por semana tinha treino, depois tinha o time de salão, que era 2 vezes por semana, e eu ia aqui para Armando Salles, 12 aninhos de idade, 13 anos, com a minha chuteirinha, e pegava o Vila Industrial, ia até lá, era no SESI, ele parava ali na Avenida Brasília, né, que é a avenida do Atlético, não tinha nada, não tinha Mário Dedini ainda, não tinha, Bosque do Lenheiro, Gilda, tinha umas meia dúzia de casas ali no Industrial, e eu ia, era a minha vida, meu sonho, até que chegou um momento que eu precisava definir o que eu ia fazer da minha vida. Sabe o que me ajudou a dar direção para a minha vida? Bom senso. Eu falar, cara, quantos jogadores de futebol são bem-sucedidos? Quais são bem-sucedidos? Que tipo de habilidade eles precisam ter? Quando eu falo isso aqui, não pense que um menino de 15 anos já raciocinava desse jeito que eu estou falando para você agora. Mas tem coisa que você não raciocina, mas você sente, você percebe. Sabe o que me ajudou a definir que aquilo ia servir para mim como um lazer, como uma brincadeira, como algo para o final de semana, para estar com os amigos? Que deu direção para a minha vida foi o bom senso. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que queriam ser pastor. Eles queriam ser pastor. Eles não eram pastor. Não tinha a mínima condição. E quando eu digo condição, gente, não estou falando de falar em público, porque isso aqui é 5% da atividade pastoral. A atividade pastoral é muito mais ampla do que vir para uma plataforma e falar. A atividade pastoral é um estilo de vida, é um jeito de ser. É um chamado 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do mês, a vida inteira. Eu não tenho um plano de aposentadoria, de dizer e tal. Não. É um chamado de Deus. Mas eu já vi tanta gente assim, buscando no ministério um plano de carreira. Eu já vi gente assim dizer, não, eu vou fazer minha vida primeiro, depois eu vou para o ministério, eu vou ganhar dinheiro primeiro vou me aposentar, eu primeiro isso, primeiro aquilo. Se uma pessoa dessa tivesse juízo, sensatez, ela corria do ministério.
ela corria. O bom senso vai trazer direção para você. Direção para você. Por exemplo, se você não gosta de criança, você não tem que ser pediatra. Imagina você, eu não suporto criança. Aí você vai fazer o quê? Não, estou fazendo magistério, eu quero trabalhar pedagogia e tal. Não, eu não suporto sangue, eu tenho medo. E você está pensando em fazer o quê? Entrando num curso de enfermagem. Ou eu não gosto de ouvir problema dos outros. É mesmo? E você está pensando em fazer o quê? Psicologia. Eu não tenho paciência para ouvir. Eu não tenho. Eu quero fazer psicologia e tal, quero... Bom, o bom senso vai trazer direção para a sua vida. 7º lugar, o bom senso... Olha, se aqui, cuidado para não cair de costa aí, hein? O bom senso é melhor do que dinheiro. Você diz, não, aqui é impossível ter uma coisa melhor do que dinheiro no mundo. Pois é, tem. O bom senso é melhor do que dinheiro. Eu disse hoje cedo, porque se você tiver bom senso, você vai ganhar dinheiro. E se você não tiver bom senso, você vai perder o dinheiro que você tem. Quantas pessoas ganham uma bolada em herança e a falta de bom senso as faz perder tudo? E quantas pessoas às vezes não tem nada, mas tem juízo, tem cabeça no lugar e vai construindo seu patrimônio. Então, bom senso é melhor do que grana. Olha o que Provérbios 16:16 nos diz. Tornar-se sábio vale mais do que o ouro. É melhor obter bom senso do que a prata. É melhor obter bom senso do que a prata. Se você tiver que escolher entre bom senso e dinheiro, escolha bom senso. Porque dinheiro sem bom senso, você vai ficar sem nada. Você vai ficar sem os dois. Mas se você tiver sensatez, se você tiver prudência, se você tiver juízo, você vai adquirir dinheiro e vai crescer financeiramente. Tem uma parábola na Bíblia, que é a parábola de um rico insensato, lá em Lucas capítulo 12. E é a história de um homem que tinha um campo, que produziu com abundância, e diz que ele começou a falar para ele mesmo no coração dele assim, "Xa vida, eu não tenho onde recolher meus frutos. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir meus celeiros, e eu vou construir maiores, e eu vou recolher todo o produto e todos os meus bens." Olha só, o cara só tinha uma coisa em mente: recursos, grana, dinheiro. Falou, eu vou construir tal, eu vou ter bastante. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Eita, quanta gente tem esse sonho aqui, ter muito dinheiro para um dia só comer, beber e dormir. Parece a cachorrinha lá de casa, só faz isso. Come, bebe e dorme. Uma benção. Mas Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: mas Deus lhe disse, olha a opinião de Deus sobre esse cara aqui, ó. Louco. Você é doido. É Jesus que está dizendo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Só um adendo, hoje de manhã eu falei que o bom senso financeiro nos fará guardar dinheiro nos tempos de prosperidade, porque a economia é cíclica.
Hoje a gente está embaixo, daqui a pouco a gente vai estar lá em cima. E depois vai estar embaixo de novo. E eu dei o exemplo de José, que estocou 20%, um quinto do que era produzido. Ele pegava e estocava nos tempos de prosperidade. Quando chegou a crise, ele só cresceu financeiramente. O bom senso te fará o quanto você deve estocar. O quanto, qual é o percentual. Porque tem gente que daí ouve uma palavra como essa, fala, bom, já que o pastor falou que tem que ter bom senso financeiro, então o cara vive igual um mendigo e guarda. Não. O bom senso gera equilíbrio na sua vida. É como aquela parábola de Jesus para os fariseus, né? Você devia fazer essas coisas sem omitir as outras. Então você pode viver uma vida equilibrada. Usufrui daquilo que você tem, mas se prepara para o futuro. É o bom senso que te dará isso. Provérbios 22:1 diz, é melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Então, se você tiver que fazer uma escolha, escolha bom senso. Melhor é bom senso do que dinheiro. Você já deve ter visto aquelas reportagens de ganhadores de grandes prêmios de loteria, Mega Sena, e 5, 10 anos depois, o cara está mais pobre do que era. Já viu isso, não? Teve um, que a primeira coisa que ele fez, quando ganhou na Mega Sena, foi largar da mulher. Largou da véia, arrumou uma, acho que 30 anos mais nova, um senhorzinho, diabético, cadeira de roda, casou com a loira de 20 e poucos anos, a mulher matou ele. Matou. Foi caso de polícia, assassinato, tem reportagens sobre... O que faltou para esse senhor, gente? Bom senso. Se ele tivesse bom senso, ele saberia que aquela moça não estava apaixonada por ele. Como eu disse, um tio meu, eu acho maravilhoso, ele joga sempre na Mega Sena, ele diz o seguinte, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou comprar é um espelho, para eu me lembrar que eu fiquei rico e não bonito, eu continuo feio. Então, se alguém quiser alguma coisa comigo, eu sei o porquê. Eu achei maravilhoso. Bom senso é melhor do que dinheiro. 8º lugar, o bom senso te torna mais paciente. O bom senso te torna mais paciente. Olha o que Provérbios 19:11 nos diz. O bom senso torna o homem paciente com outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Sabe, o bom senso vai tirar de você a capacidade de julgar o próximo. Sabe por quê? Quando alguém te ofender, quando alguém fizer alguma coisa errada contra você, o bom senso, o juízo, a prudência vai fazer com que você perdoe, leve na boa, seja mais paciente. Sabe por quê? Porque você sabe que você já errou com as pessoas também. É o mesmo Salomão que vai escrever em Eclesiastes, dizer o seguinte, viu? Não fique mal se alguém falar de você, porque você já falou dos outros também. Então, o bom senso nos torna mais pacienciosos com o próximo. Vejo às vezes, né, em relacionamento com os filhos, o que me dá muita paciência nos relacionamentos, gente, não é que eu sou calmo, mas é o bom senso de lembrar quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 15 anos. O bom senso te faz isso, te faz olhar para uma situação e dizer, cara, eu não vou me irritar por causa disso. Eu já fiz coisa pior do que isso aí. Eu já agi pior do que isso aí. O bom senso te faz isso. Aliás, tem um amigo que nos acompanha toda
toda a mensagem, ele é de fora, de outra cidade, e ele me disse que eu pregando uma coisa aqui, ele lembrou que uma vez a irmã dele, aliás, a mãe dele vem aqui na comunidade, a irmã dele, quando adolescente, estava aprontando e tal, e a menina estava dando dor de cabeça para a mãe, e a mãe chegou para a filha e falou o seguinte: eu desejo que a sua filha faça para você, seja uma filha para você como você é para mim. Daí diz que quando a mãe falou isso para a menina entrou em pânico, começou a chorar e falou: para de me amaldiçoar. Eu achei espetacular, Mas quando você olha para a atitude de um filho, de um funcionário, de um amigo, de um superior, cara, o bom senso, o juízo, a prudência vai fazer com que você seja mais paciente. Eu creio que quando Jesus, em Mateus 7, estava falando sobre não julgarmos o outro, é justamente isso que ele estava falando. Jesus usa uma figura muito interessante em Mateus 7, do 1 ao 5, depois se você quiser ler, você pode ler. É o texto que Jesus diz o seguinte: cara, por que você quer tirar o cisco no olho do seu irmão, se tem uma trave, se tem uma viga, se tem um poste no seu olho? Então, não julgue as pessoas. Não queira sair consertando todo mundo. O que faz a gente ser assim, gente? Bom senso, prudência, entender que eu também tenho limitações, que eu também tenho coisas que eu luto ou lutei, que hoje para mim talvez não são mais desafios, mas há tempos atrás eram desafiadores, e eu errava, e eu patinava naquilo. O bom senso vai fazer com que você seja mais paciente com o seu próximo. Pais, sejam pacienciosos com seus filhos. Um dia eu disse para uma mãe, porque eu conhecia a capivara da mãe, e ela estava chateada com a filha, que eu falei, você era pior. Ai, calma, sem ofensa. Você era pior. Vai com calma com a menina. O bom senso te leva a ter mais paciência. Nono lugar, é melhor ter bom senso. E aqui eu quero que você guarde isso aqui, ó, que isso é uma joia para você. É melhor ter bom senso do que coragem. É melhor ter bom senso do que coragem. Gente, coragem é fundamental para a vida. Antes de explicar o que eu quero explicar aqui para você, coragem é fundamental para a vida. Tanto é que Jesus, lá em Apocalipse, diz que os covardes, em outra versão diz os tímidos, não herdarão o reino de Deus. Cara, coragem é fundamental. Quando Deus foi chamar Josué, ele disse: tão somente ser forte, muito corajoso. Você precisa ter coragem na vida, coragem para enfrentar a vida. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada dia com mais medo, mais pânico. Tem medo de tudo. Medo do futuro, medo do presente, medo de se relacionar, medo de ser ferido, medo de ferir. Coragem é fundamental. Mas entenda uma coisa, mas coragem não é um valor em si mesmo. Não basta ter coragem na vida. Você precisa ter outras coisas na vida. Sabe por quê? Porque tem muito corajoso, por exemplo, que não presta. Um transgressor da lei, um assaltante de banco, ele é corajoso. Você vai falar para o cara que ele não é corajoso? Um traficante, um político corrupto. Você já não viu uma pessoa fazer uma coisa assim? Você falou, cara, mas que coragem que a pessoa tem. De fato, é coragem. Só uma virtude, coragem.
Só que numa escala de valores, a pessoa colocou a coragem acima do bom senso, da sensatez. E isso trouxe destruição e desgraça para a vida da pessoa. Então, é necessário ter coragem? É necessário ter coragem. Mas se você tiver que escolher entre coragem e bom senso, escolha o bom senso. Sabe por quê? Porque o bom senso fará você fugir de guerras desnecessárias. O bom senso não vai fazer com que você entre em dividida que você não precisa entrar. O bom senso vai filtrar as suas batalhas. Mas tem gente que não, é o briguento, Ele quer arrumar confusão. E Provérbios 24:5 traz exatamente essa definição que nós estamos apontando aqui. Para vencer na vida, a sabedoria vale muito mais que a força bruta. E o bom senso, muito mais que a valentia. Eu conheço pessoas que se deram mal nos negócios, não é porque faltou coragem, eles eram corajosos. Não, vamos abrir, vamos dar certo. Mas faltou bom senso. Pessoas que, ministerialmente, eu conheço colegas, amigos que fracassaram no ministério. Sabe por quê, gente? Não é por falta de coragem. Aliás, eles eram bastante corajosos. Mas eles não tinham o mínimo de bom senso. E daí, surgiu uma oportunidade de comprar um terreno, comprar um imóvel. E daí eles disseram o seguinte: Deus é o dono do ouro e da prata. Amém, igreja? E a igreja, amém, pastor. Então é o seguinte, gente, nós vamos comprar. A parcela é tanta, nós não temos dinheiro. Nós não temos a arrecadação necessária. Nós não temos isso, mas Deus é fiel. Quem crê? Amém. Quem crê? Todo mundo levanta a mão e tal, e glória a Deus e tal. E vamos. Coragem ou não? Coragem. Pega o papel, pega o contrato, assina. Ô glória, Deus é fiel, Deus é fiel. Daqui a pouco tem uma notificação judicial. Falta de pagamento. A pessoa diz, o povo não contribui, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não. O povo é uma bênção, Deus é fiel. Eu sei que não teve juízo. Se você tivesse bom senso, se você tivesse juízo, você jamais teria feito um compromisso que você não pode arcar com aquela responsabilidade. Então, são pessoas corajosas, mas elas colocam sempre a coragem acima do bom senso. Quando eu coloquei a coragem acima do bom senso, eu me dei muito mal. Mas muito mesmo. Vou repetir, muito mesmo. Jamais permita com que a coragem esteja acima da sensatez. Quando suas emoções, seu coração disser, é a oportunidade da sua vida, vai em frente e tal, e aquele fogo vem queimando e tal, e você se enche de coragem e tal. Fala o seguinte, deita e espera passar. No outro dia, aquilo lá arrefeceu, porque essas coisas passam, gente. Essa euforia passa. E daí o que fica é a sensatez, é o bom senso, é a prudência. De dizer, cara, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou arcar com as responsabilidades? E eu já vi, irmãos, pessoas assim, eu já vi ministérios acabarem por causa disso. Daí começa a vender galinha na igreja, lasanha, nhoque. Galinha é frango, viu? Frango assado. Vai achar que só saíam com... Mas se tivesse galinha viva também, vendia.
vender a alma do pastor. E daqui a pouco eu já vi tantos colegas, tantos corajosos, destruídos emocionalmente, destruídos, porque colocaram a coragem acima do bom senso. Isso serve para empresários, isso serve para pais de família. Cara, você quer ter um imóvel, um terreno, uma casa sua? Poxa, que legal, que bênção. Você tem coragem para isso? Poxa, que legal, que bênção. Mas tenha bom senso. Não faz uma dívida que você não vai poder arcar. Depois tenha calma, tenha paciência, junte o dinheiro. Ah, mas eu não consigo juntar. Cara, juízo, prudência. O mundo não vai acabar. Calma. Tenha equilíbrio. Essa coisa de sair dando uma de doidinho vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua saúde, vai acabar com as suas emoções. Ah, não, mas eu creio que se eu pisar na água, o mar vai se abrir. Eu dei o exemplo hoje cedo aqui, né? Que muitas vezes Satanás usa textos bíblicos para acabar com a nossa vida. E diz para Jesus, pula! E citou o Salmo 91. Pula que os anjos vão te guardar. O bom senso de Jesus o fez olhar para uma outra escritura. E diz, é verdade, diz mesmo isso. Mas a mesma escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Coragem eu tenho, mas eu também tenho prudência. Eu tenho bom senso. Bom senso é mais importante, vale mais do que coragem. 10º lugar, só falta mais 2, tá bom, gente? Aguenta mais 5 minutos, não? Bom, como vocês responderam que sim, vamos embora. O bom senso é o caminho para a obediência. O bom senso é o caminho, está na rota da obediência. Olha o que Provérbios 28:7 diz. Um jovem de bom senso respeita as leis. Um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Então, o bom senso nos leva a observar as leis. De uma forma muito direta e muito objetiva, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o bom senso te dirá que existem coisas na vida que você não pode fazer. Não pode fazer. Tem gente que diz, não existe regra, ninguém põe limite, eu vou fazer o que eu quiser, eu não estou nem aí, porque meu pai fala, que minha mãe fala, pastor, o que é isso e tal. Então, a falta de bom senso vai te levar a isso. Por que as pessoas lutam tanto contra Deus? Lutam tanto contra a palavra de Deus? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você respeita a Deus, teme a Deus, quando você entende que existem direções, regras, mandamentos, existem coisas que você precisa fazer, existem coisas que você não tem que fazer, isso vai te dar sensatez, isso vai te dar prudência na hora de agir. Os mandamentos não são para nos punir, os mandamentos são para nos proteger. É isso que a gente precisa entender na nossa caminhada com Deus. E é o bom senso que vai te levar para esse caminho da obediência. Existem coisas que você não pode fazer, e existem coisas que você pode fazer, mas não deve fazer. Existem coisas que você pode fazer, mas não deve fazer. Olha o que Paulo disse escrevendo aos Coríntios. Ele diz o seguinte: tudo te é lícito. Tudo. Esse versículo é um versículo perigoso, né? Que muita gente pode pegar uma coisa dessa e levar para o que quiser. Ele diz, tudo
te é lícito, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Quando Paulo diz isso, ele está apelando para o quê das pessoas? Ele está apelando para o quê? Para o bom senso das pessoas. De entender, cara, eu até posso fazer isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui, porque não convém. Não vai ser legal. Não vai ser. Então, eu prefiro mesmo podendo não fazer. O insensato não tem limites. O insensato não tem limites. E eu queria deixar uma palavra, em especial para você que é pai, para você que é mãe. Ou você estabelece limites na sua casa, ou você vai criar um insensato dentro do seu lar. Ou você estabelece limites para os seus filhos. Dizer para uma criança, isso você não pode. Isso você não pode fazer. Isso você não deve fazer. Isso é errado. Daí tem gente que diz o seguinte, não, Aquiles, eu fui criado assim num ambiente muito, meu pai era muito, eu acho, sabe, hoje mudou, a psicóloga da minha filha, inclusive, falou, não, deixa a menina, deixa a criança e tal, criança precisa ser livre, precisa não sei o quê. Não. A Bíblia diz que nós precisamos estabelecer limites. Essa é a figura da vara, no mesmo livro de Provérbios, de dizer o seguinte, tem coisas que você não pode fazer. Você vai ver, quando você encontrar um doidinho aí, doidinho ou sem noção, aquela pessoa inconsequente, que não está nem aí, ele sai, ele é doido. Você vai ver que muitas vezes, eu não estou dizendo todas as vezes, mas a maioria esmagadora das vezes, existe uma criação na infância que não estabeleceu limites para essa criança. Que não disse para ela, isso pode e isso não pode. Estabelecer limites vai ser fundamental para você ter uma pessoa de bom senso na sua casa. Sabe por quê, gente? Porque o filho cospe na sua cara, você continua amando ele. Porque o filho desobedece, faz xixi o banheiro inteiro, e você diz, ai amor, de novo, ai bebê, não, cuidado com o passarinho, precisa fazer xixi no lugar certo, ai amor, não, levanta o vaso, levanta a tampa, não pode fazer xixi, ai, ou não, ou, ai deixa. Daí o nenezinho da mamãe, sabe o que o nenezinho da mamãe vai fazer? O nenezinho da mamãe vai casar. E daí o nenezinho da mamãe vai sair mijando para casa. E ele acha que a mulher vai ser a mãe que ele teve. E mãe aguenta umas coisas, mulher não aguenta não. Aí o nenezinho da mamãe vai trabalhar na Hyundai, na Caterpillar. E ele vai achar que o chefe tem que ser o pai, que vivia pagando. Tó, filho, quanto que você precisa, filho? Vai no Mac com os meninos? Está 150 aqui. Traz o troco, hein? E daí não traz troco, porque pagou para o Antônio, pagou para Gabriel, pagou para Maria, para não sei o quê. Ai, meu filho tem um coração tão maravilhoso. Vai lá no seu trabalho, achando que papai, que o supervisor da empresa, que o líder de departamento vai ser o que papai e mamãe foram. Você cria um insensato para a sociedade. Você solta um insensato. Aí na sociedade, a sociedade precisa lidar com essa insensatez. Às vezes não. Às vezes o pai estabelece limite e o filho é doido mesmo.
Tem de tudo nesse mundo. A vida não é tão simples assim quanto eu estou falando. E em último lugar, o bom senso te dará autocontrole. O bom senso te dará autocontrole. Olha o que Provérbios 29:11 diz. Olha como o bom senso é importante, gente. Provérbios 29:11 diz: o tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas emoções. O homem de bom senso controla suas emoções. Alguém disse que a vida é 10% o que acontece comigo e 90% como eu reajo ao que acontece. A vida é 10% o que acontece comigo e 90% a minha reação diante do que acontece comigo. Então, eu fui mandado embora. Mais importante do que o fato em si é como eu reagirei. Estou passando por um divórcio. Mais importante do que o fato em si é como eu reagirei. Tanto é que você vê pessoas que passaram pela mesma situação, umas saem mais fortes, outras saem derrotadas. Porque não é o fato em si que é tão importante, mas a reação é importante. E a Bíblia está dizendo, Salomão, que o bom senso é que vai controlar sua reação, a sua forma de reagir à situação que você está vivendo na vida. A impressão que eu tenho é que o bom senso é a chave que o Espírito Santo usa para dirigir a nossa vida, para conduzir a nossa vida. Tem alguns meses, foi o ano passado já, a gente estava num processo aqui na igreja de renovação de um dos imóveis que a gente loca. A igreja tem alguns apartamentos aqui, casa do lado, enfim. E um deles ia ser renovado o contrato. A gente tinha um valor interessante no imóvel e o dono do imóvel faleceu e os filhos assumiram. Enfim, na hora de renovar o contrato, ficou muito claro que a igreja estava sendo explorada. Mas muito claro. Afinal, estamos num lugar meio que, sabe aquela coisa? Eles precisam do lugar e tal. E, enfim, o valor subiu de forma exorbitante daquilo que a gente estava pagando. E, gente, na hora que o pessoal passou para mim isso, fazia anos que eu não ficava furioso. Subiu um negócio, porque assim, eu vi também que era um jogo com quem cuidava do imóvel. A minha vontade era chegar, porque já tinham usado de má fé com a gente em uma outra questão. Já tinham usado de má fé com a gente. Uma questão do IPTU, enfim. Quando eu fiquei, eu já estava com aquele negócio meio engasgado. Quando me passaram, ó, não vai ter jeito, é isso. Gente, a minha vontade era ir na imobiliária e sair chutando as mesas. Estou falando diante do Espírito Santo de Deus que está aqui, presente. Essa era a minha vontade, de chegar arrebentando, de devolver o imóvel. Eu sabia que não ia alugar com facilidade. Nós nunca atrasamos um dia, aliás, nunca atrasamos. Pagamos adiantado todo mês. E era entregar, era chutar. Sabe o que me controlou? Bom senso. Bom senso, bom senso. Bom senso de falar, cara, se eu entrego esse imóvel,
Eu posso alugar outro. Aqui no quarteirão tem mais 3 fechado. Posso alugar outro. Mas o que a gente investiu, a adequação do novo lugar, vai sair mais caro do que a gente continuar. Se eu for na imobiliária e der um show, tem gente da igreja ligada a essa empresa. Enfim, o bom senso me fez avaliar todas as questões que estavam postas e dizer o seguinte: coragem para ir lá e chutar a mesa, eu tenho. Mas o bom senso está acima da coragem. O bom senso te dará autocontrole. Autocontrole. Isso é importante. E a gente tem tantas pessoas descontroladas emocionalmente, né? Descontroladas, agressivas, fala o que não deve, age por impulso. O que falta, gente? Falta bom senso. Nós vamos orar, e eu vou pedir para o pessoal já da música chegar, e eu quero terminar com aquele texto que nós encerramos nessa manhã. Deuteronômio 32, 28, diz assim: Israel é uma nação que perdeu o bom senso. Israel é uma nação. Por que eu escolhi esse texto? Porque Israel é povo de Deus. E você é povo de Deus. Você é a igreja de Jesus. A igreja é o Israel de Deus. Mas não basta isso. A gente pode ser crente e ser doido. A gente pode ser crente, amar Jesus e ser insensato. E não ter feeling para a vida. E eu creio, gente, num evangelho que vem para perdoar nossos pecados e nos levar para o céu. Mas eu creio num evangelho que nos prepara para a vida. Eu creio num evangelho que nos prepara para lidar com a imobiliária que está nos prejudicando. Você entende o que eu estou dizendo? Eu creio num evangelho que me prepara para lidar com as minhas contas durante o mês, saber o que comprar, o que não comprar, sensatez, o que vestir, o que não vestir, como lidar. O evangelho vai atingir todas as áreas da sua vida. E essa mensagem hoje, nesse domingo, tanto pela manhã como à noite, é para atingir todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E a minha oração é que você seja batizado, que você seja renovado, orientado, que o Espírito Santo te proporcione essa bênção, essa sensatez. Deixa eu dizer uma coisa, gente. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso numa conversa de bar. Mas a gente aprende isso com Deus. Por isso que é importante você conhecer a Escritura. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, a história. Por isso que é importante você ouvir mais e falar menos. Porque a sensatez vai vir dessa habilidade sua, de ouvir mais, de prestar mais atenção, expor menos sua opinião. Nós estamos vivendo agora, eu fiquei sabendo, esse final de semana, o comércio vai fechar de novo. Mais 15 dias. Se a gente vivesse numa sociedade de pessoas sensatas, a gente já tinha vencido isso. E ao invés de retroceder, a gente estava avançando para as coisas voltarem ao normal. Mas a turma não está nem aí. É festa, é churrasco, é encontro, é passeio. Cara, tu não está nem aí, não está nem aí. Pelo amor de Deus, o que falta? Bom senso, juízo. Eu tenho um amigo que trabalha ele é o maior disseminador de coronavírus
da atualidade. Ele não foi infectado, graças a Deus. Mas teve um dia, ele tirou uma selfie num lugar, lá tem umas 15 pessoas junto. Daí um dia ele veio para a cidade aqui, eu estou na cidade, falei, que legal, Deus te abençoe. Ele queria ir em casa. Está aqui, farroupilha. Cara, tem bom senso. Ah, não, é porque estão querendo derrubar o Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa para você, estão querendo derrubar o Bolsonaro e vão fazer isso até o último dia da vida dele. Uma coisa não anula a outra. Tenha bom senso, Cristo. Bom senso, bom senso. É o bom senso que vai me mostrar que a vida não é esquerda, direita, PT, Bolsonaro, Lula. O bom senso vai me dar juízo na minha vida, nas minhas decisões. Eu precisava falar isso. Deus te ajude.